Salve, salve, meus companheiros, meus camaradas, minhas amigas, meus amigos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo. Estamos começando aqui mais um videozinho cheio de dicas especiais aí. Aproveita, curte lá, solta o seu joinha. Missão Enem aqui do Sai Digital. Vamos trabalhar muitas questões, um grupo de professores, pô, fantástico, né? Eu sou o professor Pedro, aqui de Geografia, tá? Vamos aprender um pouquinho como resolver algumas questões daquelas que são as mais interessantes, as mais corriqueiras das provinhas do Enem. Eu já separei aqui para vocês, ó, alguns temas que são super recorrentes, que vão aparecer bastante nas provas. Nós temos aqui, nessa aulinha de hoje, nesse nosso primeiro videozinho, globalização e economia. Pô, difícil de separar globalização e economia, né? Convenhamos, né? Desenvolvimento, o que é desenvolvimento? Quais as perspectivas de desenvolvimento que nós temos? Vai aparecer aqui um pouquinho. Aspectos naturais, sempre Brasil. Às vezes pode aparecer em questão global? Pode, mas normalmente aspectos naturais ligados ao território brasileiro. Clima, vegetação, solo, às vezes um relevo vai aparecer. Conceitos e interpretação de texto. Gente, muito importante, muito importante. Questões do Enem exigem da gente interpretação de texto o tempo inteiro. Você precisa estar muito esperto, tanto com conceitos, tanto com aquele conhecimento padrão, aqueles conteúdos mais tradicionais, conforme a gente está apontando aqui para vocês, e muitos exercícios vão exigir uma interpretação de texto mais apurada, com mais detalhes, com mais atenção. A gente sabe, a prova do Enem é longa, é relativamente cansativa, você normalmente costuma investir ali 2, 3 minutos por exercício. Tem um outro exercício que vai te exigir mais, outros que vão te exigir menos. Calma, muita calma, respira, toma um golinho de água, pensa, interpreta direito. Se você fizer uma boa interpretação de texto, está resolvido o exercício, você vai ver. Vamos começar então com o primeiro? Olha lá, temas sobre globalização, industrialização, economia. Tudo no mesmo exercício. Poxa, professor, mas é complicado. Você tem muitos temas dentro de um mesmo exercício. Pois é, a geografia tem essa característica. Você traz, a questão traz para a gente necessidade de conhecer um pouquinho de cada coisa e principalmente de costurar, de relacionar vários assuntos dentro de uma mesma lógica. Vem aqui para o textinho do exercício. Vamos lá, ler com calma a interpretação. A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da cadeia de valor dos grandes grupos transacionais. Pô, você já percebeu que é uma frase longa, né? Você percebeu. Se você não tiver calma, não tiver com a cabeça tranquila para ler e interpretar, vai ficar complicado, tá? Promoveu um forte deslocamento do processo produtivo. Olha a parte-chave aqui. Deslocamento do processo produtivo, senhoras e senhores, até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou os fluxos de produção e de investimento. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se de forma bastante assimétrica quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático com os demais países, sobretudo latino-americanos, no período de 80 a 2000. Eu vou destacar aqui alguns elementos, pessoal, que vale a pena você prestar atenção nesse enunciado. Então vamos lá. Deslocamento do processo produtivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que as indústrias, o processo de produção, elas saem de um lugar e vão para o outro. Qual que é esse fluxo? Tá? Esse fluxo ele vai se dar principalmente dos países mais desenvolvidos para os menos desenvolvidos. No contexto de uma terceira revolução industrial, a partir mais ou menos dos anos 70, muitas indústrias saem do eixo Europa, Estados Unidos e Japão e se espalham pelo mundo. Então pense no seguinte, Europa, Estados Unidos e Japão vão mandando filiais de suas indústrias para países menos desenvolvidos, que é o que ele está falando aqui na sequência. Participação dos países em desenvolvimento no produto global. Países em desenvolvimento. A tua cabeça deve estar puxando um termo muito comum, chamado BRICS. Com certeza, a gente vai encontrar ele aqui daqui a pouquinho. Tá? De forma bastante assimétrica, ou seja, mesmo entre os países não desenvolvidos,
entre os países em desenvolvimento, o processo ele não é igual. Alguns começam uma produção maior, outros menor. Alguns conseguem se inserir mais profundamente na cadeia de produção e outros menos. Tá? Então é isso aqui que eu gostaria de tocar nesse enunciado. Lembre destes tópicos que vai ser bastante importante. Vamos apagar aqui e dar sequência aqui na questão. A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita expõe a complementaridade. Olha a palavra-chave, olha o termo essencial para você entender. Ele quer saber o que complementa essa ideia que foi colocada no enunciado. Complementaridade entre dispersão espacial e, vamos lá, autonomia tecnológica? Não sei, né? Crises de abastecimento? Puxa, acho que não sei se faz muito sentido. O mundo passa por certas crises de abastecimento. Descentralização política? Em nenhum momento o enunciado falou em aspectos políticos. Professor, mas eu lembro que eu vi nas aulas, é difícil de separar a economia de política. Mas nesse exercício ele está citando só o quê? Indústria, economia, participação na produção global. Não está falando de política, você já deixa meio que de lado essa daqui. Concentração econômica. Poxa, acabamos de falar de economia aqui, faz algum sentido, né? Vamos lá para a última, compartilhamento de lucros, tá? Compartilhar lucros é algo estranho quando você pensa na economia, né? A tendência é sempre de concentração de lucros. Olha o que eu trouxe para a gente para tentar analisar esse contexto como um todo. Um mapa identificando os tigres asiáticos. Por que eu estou identificando os tigres asiáticos? Vou voltar lá no enunciado. Acompanha comigo aqui, ó. Olha só. Quando ele fala que se deu bastante assimétrica quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático. Eu trouxe um mapinha com os tigres asiáticos, países do leste asiático, com os demais países, sobretudo latino-americanos. Então, o que a gente precisa pensar ao lembrar dos tigres asiáticos? Você olha o mapa, você percebe que tem marcações em vermelho e em amarelo. Em vermelho são os tradicionais tigres asiáticos. Vamos lá, apontando no mapa aqui. Coreia do Sul, você conhece a Coreia do Sul, país grande, desenvolvido, atualmente tem até uma economia maior que o Brasil, né? Taiwan e Hong Kong, você vai lembrar desses dois nas suas aulas de geopolítica, em que eles enfrentam aí problemas em sua relação com a China. Dois territórios que alguns consideram países, alguns querem ser países, mas a China não deixa essa autonomia. E essa pontinha aqui embaixo, ó, Singapura. Tá? Singapura aqui, essa bolinha vermelha, é só uma cidade grande, com seus 6, 7 milhões de habitantes, ali mais ou menos o tamanho do Rio de Janeiro, super importante dentro de uma dinâmica global. Estes que eu marquei, tigres asiáticos, são países que começam a se desenvolver lá nos anos 70, impulsionados por uma indústria que vem do Japão, que vem dos Estados Unidos, um investimento ligado aí a uma expansão da produção industrial. E os novos tigres asiáticos são os que estão em amarelo, né? Filipinas, Vietnã, Tailândia, Malásia e aqui a grande, gigante Indonésia. Quarta maior população do mundo, um país em franco crescimento, um país até diferente, até complicado de compreender, de entender, uma população muçulmana gigantesca. Então, esse grupo, ou esses dois grupos chamados tigres asiáticos e novos tigres asiáticos, são países que o enunciado está apontando. Quando ele fala de países do leste asiático, de países com uma dinâmica econômica grande no leste asiático, que nas últimas décadas começam a crescer, a se desenvolver, é desses países principalmente que eles estão falando. Porém, você vê na tela que eu trouxe o outro mapa para vocês. Um mapa que mostra os nossos queridos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Todo mundo conhece a localização desses países. O que a gente lembra de BRICS? Na tua cabeça, você vai lembrar desde o fundamental. E no ensino médio você bateu muito nisso, ao analisar o desenvolvimento dos países, ao fazer uma análise econômica. BRICS são países emergentes ou países em desenvolvimento. Você lembra que a gente acabou de apontar no enunciado, países em desenvolvimento. Mas não só isso. Os BRICS são considerados os principais países em desenvolvimento do mundo.
Aqueles países que, se continuarem o seu padrão de crescimento ali dos anos 90, dos anos 2000 em sequência, serão as próximas grandes potências mundiais. São os BRICS. Então, a gente está analisando aqui vários países em desenvolvimento que, em cada momento da história, estão mais ou menos avançados. Desse grupo todo, os tigres asiáticos, marcados em vermelho ali, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul, já são atualmente considerados países desenvolvidos, que começam o seu processo de desenvolvimento lá nos anos 70, lá nos anos 80. E os novos tigres asiáticos, que marcadinhos em amarelo, são aqueles países que estão agora num processo de desenvolvimento, recebendo indústrias, atraindo indústrias que, voltando no enunciado, saem da região da América do Sul ou deixam de, vou colocar o México aqui também, ou deixam de investir na América Latina como um todo, porque preferem o mercado asiático, porque o mercado asiático é mais atrativo, tem mais circulação econômica. Então fica mais interessante você ir para a Ásia, porque tem mais gente, porque a economia é mais dinâmica, porque você tem grandes potências ali. Olha a China como grande potência aqui. Então, bastante interessante, bastante importante você perceber que para responder esse exercício a gente voltou em noções de desenvolvimento, a gente voltou até um período histórico um pouquinho aí, longo, de 50 anos, para compreender qual que é essa dinâmica. Vamos voltar para a questão agora. A pergunta estava dizendo o que para a gente? A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita, então tudo isso que a gente descreveu até agora, expõe a complementaridade entre dispersão espacial e concentração econômica. Por quê? De um lado, as indústrias elas saem dos grandes centros, Europa, Estados Unidos, Japão, mas o dinheiro fica nesses grandes centros. A parte de pensamento, a parte de produção intelectual fica nos grandes centros, enquanto a planta produtiva, o chão da fábrica, a produção em si, vai para países que eram menos desenvolvidos. A gente começou a enxergar isso, inclusive na história do Brasil. Se você lembra lá das suas aulas de história, fazendo uma ótima correlação aqui de geografia e história, você lembra do desenvolvimento brasileiro, lembra lá de Getúlio Vargas, que começa esse processo de desenvolvimento, passa por JK, pelos militares, vem um monte de multinacionais para o Brasil, inclusive nos anos 90, lá já com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Essas multinacionais vêm para cá, mas acaba sendo em menor número, e o Brasil, assim como os nossos vizinhos latino-americanos, acabam perdendo a competição com o leste da Ásia. Tá? Por que ele está falando concentração econômica? Porque, de um lado, o grosso do capital, a maior parte do lucro, volta para os países de origem. Volta para os países europeus, para o Japão, para os Estados Unidos. E a produção ajuda a desenvolver os novos países, mas a quantidade de dinheiro ali dentro é muito menor. Beleza? Captou como responder esse tipo de exercício? É um exercício que exige bastante da gente, exige concentração, exige você lembrar de muitos aspectos, tanto da geografia quanto da história, para poder compreender. Tem muita interpretação de texto aqui, como eu falei para vocês. Vamos passar para o outro agora? Um exercício de um outro perfil. Vamos puxar agora para características naturais. O foco desse exercício é solo e clima. Vamos ler com atenção o enunciado. A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha peneplanície é corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, tais como massas de areia, camadas de cascalhos e seixos, e pela ocorrência generalizada de concreções ferruginosas que formam uma crosta laterítica denominada canga. Eu vou destacar para vocês aqui o que vale a pena desse enunciado, porque você percebeu, cara, é um enunciado que um texto difícil, é uma forma de escrever complicada, com termos que a gente não está muito acostumado. Então, atenção aqui, ó, tá? Concreções ferruginosas, ferro, lembra do ferro, tá? Formam uma crosta laterítica. São termos que você ouviu nas suas aulas de geografia, especialmente ligadas à geografia física, geografia do Brasil, as suas aulas envolvendo solos. Então, você leu o enunciado todo e pensou, cara, é um enunciado estranho. É um texto base que eu não entendi quase nada. Eu só consegui pegar
dois termos que fazem sentido. Vamos lá então, vamos passar adiante para a pergunta, tá? O que diz a pergunta para a gente? Qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto? Olha só que simples. O enunciado, o texto base, o texto motivador é meio que estranho, mas a gente identificou ali ferro e identificou laterito. São dois termos que você está acostumado nas aulas de geografia, especialmente ligados a solo. Só que ele pede qual tipo climático. Olha que interessante, ele pede o tipo de clima que vai proporcionar a ocorrência desse processo aí. Qual é o processo? Tá? A gente está falando do processo aqui de laterização. Tá? Então, olha o que eu trouxe para a gente para compreender como um todo. Você veja como a geografia é linda, maravilhosa. A gente é apaixonado pela geografia. Ela exige muitas coisas ao mesmo tempo. Então, precisamos lembrar dos climas do Brasil. Pô, você domina esses climas do Brasil desde o 7º ano lá do Fundamental. Você estudou Geografia do Brasil no 7º ano. Você pintou um mapinha como esse aqui, com os climas do Brasil, né? Clima equatorial, clima tropical, os vários tipos de tropical, né? Semiárido, tropical litorâneo ou tropical atlântico, tropical de altitude, o subtropical do pessoal lá do sul do Brasil, né? Passa um friozinho um pouco mais. Aliás, é a única parte do Brasil que faz um pouquinho de frio, né? Lá no sul, o resto do Brasilzão não tem clima, né? Climas frios, não tem tempo frio. Vamos lá. Eu apontei para a gente aqui dois climas que costumam aparecer e que apresentam problemas de solo, já que o exercício falava sobre solo, muito comuns. Aparece demais e é super interessante a gente perceber e diferenciar um pouco deles. Clima equatorial, ele vai ter como característica ser bastante quente e bastante úmido. Chove o ano todo e é calor o ano todo. No norte do Brasil, se coincide com a floresta amazônica. Se a gente quisesse ser mais complexo ainda, a gente traria aqui um outro mapa com a vegetação. Então, no norte do Brasil, nós temos o clima equatorial, que é sempre quente, sempre úmido, e ocorre lá a floresta amazônica. Os solos da região, eles são naturalmente pobres. Isso é uma característica interessante. O exercício não é sobre eles, mas fica a dica. O solo da região norte, o solo da região amazônica, não é bom, é um solo pobre. Só existe uma floresta tão vistosa por causa da serrapilheira, daquela camada de humus que fica por cima do solo. E aí a grande vegetação da floresta se vale dos nutrientes desta camada em decomposição. Então é um solo pobre naturalmente e lixiviado. O que é lixiviação? A gente pode entender e lembrar desse termo como um solo que foi lavado, a grande quantidade de água vai levando os nutrientes embora. Tá? Por outro lado, eu trouxe os solos, o clima tropical. Todo o centrão do Brasil, clima tropical, ele é sempre quente. O Brasil é calor. O Brasil é um país quente, um país tropical. Lembra lá, né? Moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. É sempre quente, tirando o sul do Brasil que faz um friozinho de vez em quando, mas é sempre quente. Invernos secos. Olha, no centro do Brasil nós temos invernos secos. E você sabe, claro que você sabe, é óbvio que você sabe. Sempre que nós temos tempo quente, a gente tem umidade, a não ser que haja uma exceção. A exceção aqui é o clima tropical, que é muito quente o ano todo, só que, por características atmosféricas, o inverno é seco. Então, a metade do ano, mais ou menos ali de abril até setembro, por volta disso, chove pouco ou quase nada nessa região central. A vegetação típica é o cerrado, lá acabei de apontar que a vegetação no norte é a floresta amazônica, vegetação típica é o cerrado, e os solos são ácidos. Os solos são ácidos, tá? E são bastante laterizados, solos ácidos e laterizados, tá? Olha aqui o cenário que você vai encontrar nessa parte central do Brasil. Você vai encontrar uma vegetação, olha o cerradão aqui, olha o tipo de solo, olha a cor do solo, esse troço meio alaranjado assim, é o típico solo laterizado. Se você pegar na mão, ele vai ter bem essa textura um pouquinho mais dura, um pouquinho mais rígida e essa coloração alaranjada que tem a ver com o ferro. Lembra do enunciado que eu falei que tinha ferro? Ferro enferrujando, lembra lá uma barra de ferro no tempo enferrujando? O que você vai enxergar ali? Aquele ferro, aquela barra de ferro fica meio alaranjada, meio marrom, meio avermelhada, né? Aqui, centro do Brasil, solos laterizados. Então a gente vai chegar na resposta bastante simples, né?
Então, qual o tipo climático que favorece o processo de alteração do solo descrito no texto? Tá? Então, qual que era o processo? É a laterização, a formação de uma camada na superfície do solo, menos matéria orgânica, aquela camada com aquela coloração meio alaranjada, um solo mais duro, mais difícil de produção agrícola. Vai ocorrer lá no centro do Brasil, clima tropical, com sazonalidade das chuvas. O que isso quer dizer, sazonalidade das chuvas? O que isso quer dizer? Que tem uma diferença. O verão tem chuva, é úmido, e o inverno é seco. O inverno não chove quase nada. Beleza, pessoal? Duas questõezinhas interessantes aqui pra gente. Deixa lá o seu curtir, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas. A gente tem aqui um projeto gigantesco, interessantíssimo aí para você aprender a resolver os exercícios do Enem aqui com o Sai Digital. Grande abraço, valeu!